Procomum surgiu ano passado, oficialmente, formalmente, né? A gente é uma organização da sociedade civil, a gente tem uma sede aqui em Santos e temos um espaço de uma mesinha num espaço de coworking em São Paulo. A gente é fruto, na verdade, de uma reflexão que começou com um grupo de pessoas que participaram muito de perto da experiência de viver, né, as transformações políticas, culturais e sociais que a internet propiciou, né, sobretudo a internet livre, que a gente chama de cultura livre, né, foi um movimento muito forte esse da cultura livre, da cultura digital nos anos 2000, veio impulsionado no Brasil muito pelas políticas públicas desenvolvidas pelo Ministério da Cultura na época, né, quando Lula ganha as eleições e escolhe o Gilberto Gil para ser ministro, depois o Juca Ferreira. Foi um momento muito positivo, né, de abertura de perspectivas e um pouco sonhador também, né, essa ideia de que a internet, como uma rede global, nos permitiria, e aberta e livre, nos permitiria conectar as pessoas e produzir um mundo muito melhor do que a gente tinha até então, né. Muito conectado com a ideia de software livre, muito conectado com a ideia de a própria web, né, como um commons, como a gente dizia, né, as licenças Creative Commons, que eram essas licenças que foram produzidas no início dos anos 2000 por um advogado americano chamado Lawrence Lesk, que escreveu um livro chamado Cultura Livre e que permitia que você pudesse compartilhar conteúdos online sem proteção de propriedade intelectual, de direitos autorais. Então isso era uma questão toda muito forte, muito incidente, e eu tive muito envolvido com isso, e muita gente, né, se engajou nesse processo. E o Brasil teve uma experiência muito peculiar, porque como a gente acabou tendo políticas públicas de Estado, né, políticas públicas desenvolvidas pelo governo federal, impulsionando isso, internacionalmente as pessoas falavam, pô, que coisa bacana, né, você ter um Ministério da Cultura que apoia a cultura livre, que impulsiona. Eu tive muito envolvido com esse movimento, assim, participei de várias das etapas que ele teve ao longo dos anos 2000. Em 2008 a gente criou um espaço em São Paulo chamado Casa da Cultura Digital, que reuniu vários desses grupos, era uma espécie de república independente, mas também era um espaço que enfim, impulsionou muitas coisas. A gente teve, hoje a gente fala, por exemplo, no Makerspace, né, nesses espaços de fabricação digital. O primeiro Hackerspace do Brasil, o Garou Hacker Club, foi na Casa de Cultura Digital, hoje existe de forma independente, mas surgiu lá. A gente organizou os fóruns de cultura digital em âmbito nacional, a gente fez muita coisa nessa época. Em 2013, 2014 na verdade, depois de todo aquele processo dos protestos de junho de 2013, né, aquele levante tão intenso, e também com todas as transformações que ocorreram com a internet, né, todo o fechamento que ocorreu, as denúncias do Snowden, de espionagem, toda essa questão da espionagem digital que ganhou muita força, né? Aquele cenário que era um cenário lindo, né? Nós vamos conseguir mudar o mundo pela colaboração, pela partilha, de repente virou uma coisa meio distópica, assim. A gente falou, pô, que mundo é esse? Ao mesmo tempo, tudo em ebulição aqui no Brasil, aquela geração toda de gente que estava envolvida com a cultura livre, bastante dispersa, né? E aí eu comecei uma pesquisa patrocinada pela Fundação Ford, um pouco apresentei para eles um projeto para tentar entender o que podia ser a construção de uma organização que pudesse dar conta de olhar para tudo isso e ao mesmo tempo apontar para o futuro. E aí foi muito interessante porque quando eu fui revisitar tudo isso, eu já vinha lendo muita coisa, essa ideia dos commons que vinha da internet, né, dos comuns, ela tinha se espalhado, né, para a ideia de cidades do comum, para a ideia de olhar para o corpo, para a ideia de meio ambiente, que na verdade já tinha muita gente tratando disso, mas esses processos estavam meio desconectados. E aí a gente começou então a formular o que seria essa nova organização. Tem várias pessoas, tem umas 15 pessoas envolvidas nesse processo mais diretamente, né, que participaram, seja como conselheiros, e a gente sabia também que pelas experiências anteriores a gente não queria produzir uma organizaçãozinha simples e igual a todas as outras que a gente já vivenciou. A gente estava a fim de cometer novos erros, né? Os erros que a gente já tinha cometido, a gente já estava satisfeito com eles. E sempre nos pareceu que os formatos existentes, né, de organização, eles são muito precários para o que a gente quer fazer, né? Você tem que se enquadrar em formas que muitas vezes não se adequam a trabalhar com cultura, a trabalhar
de uma maneira social, né? Mesmo, a gente não queria ser simplesmente uma ONG, né? E com essas indagações todas a gente cria um instituto, né? E como primeiro projeto do instituto, a gente define a região da Baixada como uma região onde a gente vai atuar prioritariamente, numa das frentes, né, de ação nossas, e a gente começa a elaborar o projeto de construção de um laboratório cidadão na região da Baixada Santista. E a gente resolve fazer isso a partir de um processo aberto e colaborativo, que no ano passado começa com a realização de um processo, de um ciclo de eventos, né, que foi o Labirinto, que concluiu em junho do ano passado. A partir do que a gente formulou ali, integrando várias pessoas da região, a gente avançou para conversas mais localizadas, articulações mais pontuais, e aí em outubro, mais ou menos, a gente iniciou um novo projeto com a Fundação Ford, que tinha uma série de etapas a serem cumpridas, né? A primeira delas era colocar a ideia mais claramente daí na rua, e o segundo passo foi construir uma série de ações que são as coisas que a gente tem feito esse ano, né? Uma delas é o circuito do Laboratório Santista, que foi uma chamada pública de projetos para acontecerem nos territórios durante os meses de março e abril, né? Na verdade, pegando aí até o comecinho de maio, né? E esse circuito, ele foi uma experiência que a gente desenvolveu bastante experimental. A gente não sabia o que ia encontrar e a gente ficou muito feliz e muito surpreso com o que a gente encontrou, né? A chamada pública teve 127 inscritos de toda a região da Baixada Santista. Projetos sensacionais, assim, daria para fazer 3 circuitos de alta qualidade, né? Muita coisa boa ficou de fora. A gente tinha um recurso reduzido, então não dava para fazer muito mais do que isso que a gente fez, mas a gente procurou fazer. E foi uma experiência absolutamente incrível, porque eu tenho participado às vezes de projetos, né, hackathons, laboratórios provisórios, participei de alguns na minha vida, né? E geralmente a taxa de acerto, né, nesses espaços é de 60%, quando muito, né? E o circuito, todos os projetos, todos os protótipos foram realizados, as atividades aconteceram e aconteceram a contento. Então foi muito impressionante, assim. Ao mesmo tempo foi um processo também de construção e aprofundamento dessa rede, né? Porque tem muita gente conectada conosco agora, que tem trazido muitos elementos e o plano é de fato que a gente possa servir como uma espécie de conector necessário, né? Porque sempre precisa dos conectores para a constituição de rede, mas o fundamental é que a rede exista, né? E a rede, quanto mais horizontal e colaborativa for, mais potente ela vai ser, né? Não nos interessa nem um pouco ser um nó central de nada, nos interessa de fato nos conectar. Então eu tenho dito que o Laboratório Santista ele é uma rede de pessoas, iniciativas e infraestruturas no território da Baixada. Não atua com os círculos, que é outra frente de ação nossa, que são os trabalhos de formação e de desenvolvimento pessoal. A gente tem feito as atividades em vários lugares. Então, a gente fez no Estúdio Lobo, a gente fez na Estação da Cidadania, vamos fazer agora na Casa Fórum, fizemos em vários lugares, né, que existem na cidade. A ideia é que a gente vá também ocupando esses espaços, gerando programações em conjunto e permitindo que uns troquem com os outros, o que de alguma forma já acontece, sem precisar de nós, mas acho que a gente ajuda também a induzir um pouco uma certa compreensão de como isso pode ser feito, né? Aqui em Santos, na Baixada, o Laboratório Santista, a gente está entrando nessa fase agora de aprofundar os processos da rede, né? A gente está desenvolvendo uma plataforma que a gente gostaria que fosse uma plataforma de gerenciamento mesmo, de trocas. A gente ainda não sabe exatamente como vai ser, mas a gente está desenvolvendo esse projeto. Acho que uma das grandes questões que tem é criar valor e valor para o comum. Então, desintermediar, por exemplo, tirar a grana do rolê e trazer outras formas de moedas possíveis, né, de conhecimento, moedas sociais, criptomoedas, né, tipo o blockchain e Bitcoin, por exemplo, para tentar impulsionar algo que não existe como mercado tradicional, que é isso que a gente estava conversando, né, esses mercados de trocas que hoje é uma tendência mundial. Tirar o dinheiro como intermediador e colocar outros valores no cenário de troca. Outra coisa que a gente está agora finalizando a negociação para assumir um espaço no centro da cidade, e o plano é que a gente aterrize um pouco algumas das nossas iniciativas num novo espaço. A ideia, inclusive, é que a gente construa esse espaço também de forma colaborativa, do mesmo jeito que a gente construiu até agora tudo que a gente
construiu a ideia que esse espaço também seja um espaço que responda às necessidades de uma rede, dessa rede que a gente está costurando aqui na região. Porque tem ainda um desencontro muito grande entre quem quer atuar por um mundo que caminha para superar esse modelo opressor que a gente tem e o que é as estruturas estáveis desse mundo, né? Então é muito comum a gente ter esse problema de tradução, né? Que afinal de contas vocês estão fazendo. Nossa, mas é muito abstrato, quer dizer, e acho que nesse sentido, por exemplo, o circuito foi muito positivo, porque ajudou a materializar para muita gente do que a gente está falando, né? Sair de um discurso e ir para uma prática, que é também, na verdade, uma vocação nossa, né? Menos do que trabalhar muito as coisas de forma prática. Há um bloqueio, né, no Brasil para debater questões tão relevantes, por exemplo, como o aquecimento global e a questão dos refugiados, né? Os painéis o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas aponta para um colapso eminente aí, né? Tá chegando. É uma questão de logo. Aqui em Santos teve um projeto pioneiro, piloto, não sei se vocês conhecem, chamado Projeto Metrópolis. Foi feito com 4 universidades, ninguém conhece. Foi um projeto piloto no Brasil sobre os impactos do aquecimento global no território. Este lugar onde nós estamos agora, pelas previsões, em 40 anos vai estar embaixo d'água, se nada for feito. Esses deslocamentos eles vão produzir, em perspectiva, até os anos 2050, 2060, 1,5 bilhões de refugiados. Ou seja, as pessoas... Você olha para esse cenário que está vindo e vendo as pessoas, né, querendo comprar mais plástico, mais carro, querendo consumir mais, ser mais feliz, né, o sonho da classe média de ir para Miami, né? Então, assim, a grande questão é o que eu posso fazer durante o tempo da minha existência para tentar reverter essa marcha rumo ao abismo. Até porque eu sou um otimista inveterado, então assim, eu não conseguiria ficar no meu canto chorando as pitangas e muito menos, e também não sou, ou penso que não sou, um hipócrita completo e um covarde que iria falar então, bom, já que o planeta vai, a humanidade vai se estrepar, eu vou arrancar o meu primeiro. Então, como eu não sou essas duas coisas, eu sou um otimista que tenta fazer da sua vida, ou tenta colocar a sua vida a serviço de algum processo de transformação. Eu sei que eu não vou chegar em lugar não vou chegar muito longe com isso, mas eu vou dar minha pequena contribuição. Se todo mundo pensar assim, quem sabe a gente consiga reverter esse processo. Do ponto de vista mais interno, do processo de trabalho, a gente está muito feliz, assim, a experiência que eu estou tendo, né? Encontrar gente engajada, qualificada, super afim de fazer, né? Até isso, eu vejo um enorme potencial na região, mesmo assim. E hoje não é só uma abstração, sabe? É um potencial visto, sentido e conectado. Porque depois do que a gente circulou nesses últimos 4 meses aqui, que era uma hipótese, né? Santos e a Baixada, sobretudo, poderia ser um lugar onde a gente pudesse laboratoriar uma experiência, né, em direção dos bens comuns. Eu tenho certeza que isso é possível. A gente fez um desenho que era a Baixada Santista e uma pipa sendo... e na pipa tem o globo terrestre. E a gente estava brincando que é isso, assim, um pouco da nossa vocação, eu acho, mesmo que a gente esteja num território, a gente está soltando uma pipa para conectar com o mundo, sabe? Lançando... Para nós não faz sentido, né? Estar só aqui, nem só lá. Então a gente está tentando produzir essa mediação e acho que isso é essa é uma das outras questões que eu acho essenciais, assim, né? A gente tem a noção de que os grandes problemas que a gente enfrenta hoje, mesmo a gente estando ali no nosso bairro, na nossa rua, eles são problemas globais.